bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nick aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, até que discutido, sobre hormônios tiroidianos, tá? Muito importante para a saúde metabólica. Eu tomo hormônio de tiroidiano e eu emagreci, eu engordei. Me conta um pouquinho como funciona tudo isso. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir demais para vocês deixarem um like. Sempre quando eu peço, aumenta o número de curtidas. Então é rapidinho, vai aí, dá o like para esse conteúdo chegar em mais gente está sabendo sobre esses hormônios tiroidianos e o que eles são, o que eles fazem, como utilizar eles ou não na musculação. E galera, também muito importante, quando a gente está falando aqui, a gente está falando sobre também um meio científico e não científico do fisiculturismo, da prática, então nem sempre vocês devem fazer tudo aquilo que está nos vídeos, tá galera? Esse é um conteúdo informativo, lembre-se sempre. Então primeiro, quais são as funções, né? Primeiro, a gente tem uma glândula chamada tireoide. Essa glândula fica bem aqui, ela serve para produzir diversos hormônios, o mais importante deles sendo os tiroidianos. Eles regulam o nosso metabolismo, então o quanto a gente está gastando de energia ou não, o quanto a gente está respirando, coração batendo, então é muito importante eles, tá? Ou seja, eles são controlados também por outra parte do corpo que está aqui na cabeça. Então lembra, o hipotálamo produz um hormônio que é o TRH, para a hipófise que produz outro hormônio chamado TSH, e esse TSH manda mensagem para a tireoide falar: olha tireoide, produz mais hormônio tiroidiano ou produz menos? Depende muito dessa resposta. Então, numa pessoa normal, tudo está funcionando normal. A gente produz os hormônios tiroidianos, que principalmente é o T4 e o T3, que o T4 se converte em um T3, e aí o T3 que vai aumentar o nosso metabolismo. Quanto mais hormônios, mais nosso metabolismo fica acelerado. Quanto menos hormônio, mais nosso metabolismo fica lento. Entendido isso? E dentre esses hormônios também, eles regulam também a absorção e digestão de nutrientes, síntese proteica. Então é muito importante que eles estejam regulados. Existem casos em que não está regulado. Então, hipotiroidismo significa hormônios tiroidianos baixos. E hipertiroidismo significa hormônios tiroidianos altos, tá bom? Então, normalmente, o hipotiroidismo tem algumas causas, né? Quando acontece isso, a gente tem mais frio, a gente sente normalmente mais cansado, deprimido, a pele fica mais seca. Normalmente ganha uns 3, 4 quilos de peso porque o metabolismo desce. Demora mais para ir no banheiro evacuar. Então, todo o nosso metabolismo fica lento. Beleza? E quais são as causas normalmente? Tem a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, então vai lá, os próprios anticorpos do nosso corpo degradam a nossa glândula e aí a gente tem que acabar fazendo tratamento medicamentoso ou tirar a glândula mesmo. E tem diversos sintomas, que eu falei aqui quais são, e agora eu vou falar da parte de hipertiroidismo. O que é hipertiroidismo? Metabolismo acelerado. Então, síntese proteica acelerada, que quando não consumimos proteína o suficiente pode ser prejudicial, tá? Lembre-se disso, nem sempre mais é melhor. A gente tem mais calor, a gente consegue absorver e digerir melhor os nutrientes e assim vai. Normalmente também existem casos que o hipertiroidismo ainda assim é uma doença, porque apesar de ser rápido o metabolismo, se a gente não ter o aporte adequado e não fizer uma nutrição com base na velocidade do nosso metabolismo, é prejudicial para o ganho de massa muscular. Mas também existem casos de hipotiroidismo que não são doenças, nós mesmos causamos esse hipotiroidismo. Quais são os fatos? Principalmente você, marombeiro, que não controla bem a dieta, que quer fazer tudo a ferro e fogo, é de lei acontecer isso, tá? Jejum alimentar prolongado. Então você vai fazer um jejum aí de 24 horas, 36 horas, sei lá, vai diminuir seu metabolismo quase pela metade. Ou tá fazendo uma dieta muito hipocalórica, sem caloria. Quer secar, tá secando no extremo, e aí você faz quase não come nada. Vai cair seu metabolismo, seus hormônios tiroidianos vão baixar, principalmente T3, a conversão do T3 em T4.
Ou seja, você vai diminuir seu metabolismo e vai emagrecer mais devagar. Então, restringir muito as calorias, diria aí de 22 calorias por quilo de peso, menos que isso você vai estar perdendo. Tenta sempre deixar mais que 23 calorias por quilo de peso, beleza? Para você não estar entrando nesse estado de hipotireoidismo, tá bom? Outra coisa muito importante é falar aqui sobre a refeição livre. Por que ela é usada? Quando a gente está em dieta hipocalórica por muito tempo, a gente, a cada uma semana mais ou menos, põe uma refeição com muita caloria, bastante carboidrato para reativar o metabolismo. Ou seja, a gente converte mais T4 em T3. O T3 é responsável por estar acelerando esse metabolismo, tá bom? Então, por isso a refeição livre. É uma forma estratégica de estar balanceando uma dieta hipocalórica por muito tempo. E aí sim, existem os medicamentos, né, da tireoide. O T4, que é o comercializado, né, que é aquele a levotiroxina sódica, que é normalmente o Puran, os Sintroides que tem no mercado. E tem hoje em dia não é mais comercializado diretamente o hormônio T3, tá? Antigamente era o Citomel. Contudo, no fisiculturismo ainda há o uso desses hormônios, tá? Tanto do T4 quanto do T3. Lembrando, o T3 é 6 a 8 vezes mais potente que o T4. Então, o pessoal, normalmente os fisiculturistas, utilizam, além dos termogênicos, umas doses de 25 a 100 miligramas de T3, que é muita coisa, e umas 200, 150, 200 de T4, até mais. Então, tudo isso para fins estéticos, né? Que não é o ideal, assim, quando se trata da saúde, porque desregula muito. Lembrando, tem um efeito rebote, porque você não vai ficar com ele muito tempo. Então, quando você tira... Lembra, é igual hormônio esteroide anabolizante, testosterona. Quando você põe, seu corpo para de produzir naturalmente. E aí, quando você tira, demora para voltar. A mesma coisa com os hormônios tireoidianos. Quando você põe, seu corpo para de produzir e aí demora para voltar. Então, essa demora para voltar normalmente é no pós-campeonato, onde o fisiculturista sai da dieta, começa a comer besteira, hormônios baixos e engorda muito. Esse é um rebote mal feito, tá bom? Outra coisa muito importante que vocês têm que saber, tá, sobre quando falo hormônios tireoidianos ou hipotireoidismo, é a questão da nutrição, tá? Então a nutrição vai ser totalmente fundamental para um funcionamento da tireoide. Então todo esse processo envolve um complexo enzimático, nutrientes, como por exemplo, a falta ou excesso de iodo vai estar prejudicando sua tireoide. Então, normalmente no Brasil o histórico era de falta de iodo. Então a gente sempre... O Brasil ainda hoje é um dos países que mais tem doença da tireoide, tá? O bócio. O que é o bócio? É o aumento da glândula da tireoide devido à falta de iodo normalmente, tá? Então, faltou iodo, o iodo que converte, que é a matéria-prima do T3 e do T4. Então, sem iodo você não vai ter essa matéria-prima. O que aconteceu hoje em dia? O pessoal pôs iodo no sal. Todo sal, se você é do Brasil, que a gente consome, tem iodo adicionado. Ou seja, a gente tem um aporte bacana de iodo e às vezes até mais que o recomendado. Se você tiver mais que o recomendado, também pode causar bócio, também é prejudicial, porque nosso corpo, entendendo que tem muito iodo, ele inibe a molécula de recaptação do iodo, o NIS. Então, nossa tireoide para de receber iodo como uma medida de segurança. Então, tanto a falta quanto o excesso de iodo vai causar o bócio e vai ser prejudicial para a sua tireoide, vai causar o hipotireoidismo. Outro fator muito importante mesmo, que acontece normalmente nas mulheres jovens que começam a menstruar, que fazem muito exercício, é a falta de ferro e diminuição dos hormônios tireoidianos por falta de ferro. O ferro é um componente essencial na questão da transformação do iodo em iodeto, não só isso, mas nas deiodinases também, na oxidação. Então, falta de ferro não só gera anemia, mas pode gerar também um hipotireoidismo por estar tendo menos produção de hormônios tireoidianos, tá? Além disso, tem outros nutrientes muito importantes como selênio e zinco. Eles são responsáveis por diversos fatores para o corpo inteiro, mas em particularmente para a tireoide, tá? O selênio
e o zinco são cofatores estruturais para as deiodinases. E o que faz uma deiodinase, Nick? Que nome difícil. A deiodinase, ela vai converter o T4 em T3. E lembra, o T3 que vai ser responsável pelo metabolismo em si, de maneira mais potente. Então, sem esse selênio e sem esse zinco, vai ter prejuízo sim também na função tiroidiana. Então, vamos tentar corrigir essas questões nutricionais. Por exemplo, o selênio, eles formam selênio e proteína, e onde a gente pode conquistar esse nutriente? Principalmente castanha do Pará, galera. Com uma castanha do Pará, você já bate aí tudo que você precisa de selênio no dia. Quase chega a ultrapassar a medida ideal de tanto selênio que tem. No zinco, você encontra facilmente em carnes, aves, peixes, alguns cereais integrais. Então, cara, dá sim para consumir uma dieta tranquila, contendo iodo, zinco, ferro, para ter uma saúde tiroidiana ok. Então, muitas vezes você está querendo tomar remédio para tireoide, às vezes é só comer uma castanha do Pará, sabe? Então, a maioria da deficiência de nutrientes devido a hormônios tiroidianos é por causa do selênio. Então, corrija, faça de uma forma mais esperta sua dieta. Não é só ficar grande, é ficar grande e saudável, lembre-se. Assim como alguns alimentos, como os vegetais crus, as brásicas, os glicosinatos, muitos vegetais crus, como o brócolis, por exemplo, digamos aqui, o nome do vegetal, brócolis, couve, rabanete, quando consumidos crus, eles podem interferir sim na questão dos hormônios tiroidianos, tá? Então é importante a gente evitar de estar comendo eles muito crus em excesso. Outro alimento que pode estar interferindo, caso a gente não tenha uma boa quantidade de iodo, é a soja, galera. A soja tem o composto isoflavonas, que é o hormônio produzido pela planta mesmo, da soja, que ela pode sim interferir na questão dos hormônios tiroidianos. Então a soja pode estar aí também inibindo uma parte da conversão dos hormônios tiroidianos pela TPO, tá? Então cuidado com o seu consumo em excesso também. Mas isso foi bem relevante, foi um estudo bem... amostras bem fracas, tá? Quando utilizaram homens nos estudos, o resultado não foi o mesmo. Então talvez não é algo que você deva se preocupar, mas preferia que você se preocupasse nos alimentos que tem selênio, zinco, isso sim é importante, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, galera, um pouquinho mais detalhado sobre o que são hormônios tiroidianos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só mandar aí nos comentários. E valeu, galera, abraço!